o que é a área da saúde e por que escolher essa área na Universidade de São Judas. Então, a área de saúde da São Judas, nós temos os cursos de fisioterapia, nutrição, farmácia, biomedicina, medicina veterinária e educação física. Mas a maioria desses cursos são antigos já e tem uma boa conceituação do ENAD. Todos esses cursos a gente tem no campus da Moca, né, onde o acesso é fácil, tem um metrô perto e tem várias possibilidades de bolsa. E o pessoal pediu para eu avisar que dia 3 de outubro, aqui a gente está tendo a feira, né? Mas dia 3 de outubro, no campus Moca da Universidade de São Judas, a gente vai ter um encontro com o futuro. Então, no encontro com o futuro, a gente tem os coordenadores, professores de todos os cursos, não só da área de saúde, mas das outras áreas também. Visita aos laboratórios, por exemplo, na área de saúde, a gente tem os laboratórios básicos. A gente tem os programas de mestrado, doutorado, as especializações que a pessoa faz depois de formado, que a gente tem na Universidade de São Judas. A gente recebe vários profissionais formados em outras universidades para fazer a pós lá, né? Porque a pós ela é renomada, então em determinadas áreas a pessoa se formou em outras universidades, mas vem fazer a pós-graduação com a gente. Bom, professor, então vamos dar início às perguntas aqui. Você que está no estande da Universidade de São Judas tem uma pergunta inteligente para fazer aqui para o professor da faculdade ou para a atual aluna, é atual, né? Aproveite essa oportunidade. Se a pergunta for bacana, for uma pergunta que procede, e o professor vai dizer se é inteligente, se é bacana, você leva esse super estojo, certo? Começando então, quem pensou numa pergunta, quem tem dúvida sobre a carreira, começando com você, chega mais, chega mais, chega mais. Bom, a minha pergunta é, você acha que vale a pena fazer faculdade de biomedicina e depois fazer uma faculdade de medicina? Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, né, antes de eu entrar na faculdade, eu também tinha dúvidas, como vocês, porque eu estudei em Mogi das Cruzes, um colégio técnico que está visitando aqui a faculdade Presidente Vargas, e como era técnico, eu fiz técnico em edificações. Então, eu saí do colegial querendo fazer engenharia civil. Prestei vestibular para engenharia civil, na época não tinha tantas universidades como a gente tem hoje, passei na primeira fase da FUVEST, mas não passei da segunda. Aí eu entrei no cursinho. Como eu fazia edificações, não tinha biologia, não tinha nada disso. Aí eu comecei a fazer o cursinho, gostei da área de biologia e resolvi mudar. Aí eu prestei fisioterapia, entrei em 1985, em fisioterapia na Universidade Federal de São Carlos. Mas vocês não tinham nascido ainda. Aí depois eu fiz o mestrado, doutorado, gostei da área, né? Depois, como eu trabalhava muito com problemas de articulação temporomandibular na fisioterapia, e eu trabalhava junto com o dentista, eu fiz odontologia também. Eu sou formado em odontologia há 10 anos. Né? Então, na área da saúde, quando você faz um curso na área da saúde e você quer continuar ou expandir isso, fica mais fácil. Né? Muito bom. Quem tem perguntas, valendo o estojo da Universidade de São Judas, aqui no nosso stand, um bate-papo sobre saúde. Se essa é a tua área de interesse, quer esclarecer, aproveita a presença do professor Seman e também da aluna Gislene. Quem vai perguntar? A gente faz a faculdade de medicina, aí depois tem que se especializar em uma área. E eu tenho dúvidas, como que a gente se especializa, sendo que a gente já está fazendo a faculdade e vai ter que fazer outra faculdade? Você faz um curso de graduação em medicina. Quando você se forma em medicina na graduação, você é um generalista. Né? Então você conhece um pouco de cada área. Depois de quantos anos, professor? São 6 anos duração o curso. Aí você vai fazer o que a gente chama de residência. Então na residência a pessoa fica de 2 a 5 anos, depende da área, né? No hospital. Praticamente você não sai do hospital, você quase não tem vida, fica lá estudando e acompanhando os pacientes. Então você tem aulas, mas a maior parte é acompanhamento de pacientes. Então você tem que estudar muito e você vê os casos clínicos. Então, por exemplo, para ser neurologista, o curso são de 4 ou 5 anos a residência. Então você faz 6 anos de medicina, que é o geral para todo mundo, e aí você presta uma prova para residência em neurologia. Aí são mais 4 ou 5 anos. Né? Ortopedia também. Você faz a medicina e faz mais 4 anos de ortopedia, cardiologia. Porque quando você faz a graduação, você sai sabendo um pouco de tudo. Né? Na residência, você se aprofunda mais naquela área que você gosta mais. Né? E para entrar na residência também tem prova.
Não é só no vestibular de medicina. Também, às vezes, a residência é mais concorrida que o vestibular. Eu tenho um ex-aluno que entrou faz 2 anos na residência em ortopedia. Ele se formou em fisioterapia, depois fez medicina, e ele está no 2º ano de residência em ortopedia em Campinas. A prova de residência, ele tinha uma concorrência de 300 para 1, porque o número de vagas é pequeno. Né? Então, por isso você tem que estar bem preparado, porque você sempre vai ter que fazer prova. Bom, continuando o nosso bate-papo aqui no estande da Universidade de São Judas, você que a tua área de interesse é saúde, pode ficar aí, se aproxima, chega mais, pensa numa pergunta esperta, porque essa é a sua oportunidade, hein? Eu quero aproveitar a presença da Gislene aqui, que é uma atual aluna da faculdade. E tá em que ano, Gislene, por favor? 5º ano. 5º ano. Então, há 5 anos, pouco mais que isso, você estava nessa situação. Naquele momento, meu Deus, que decisão importante agora, porque eu vou escolher investir na minha carreira, me jogar num trabalho aí para pensar, para investir, me dedicar. Então você viveu esse momento. Quero saber qual foi o fator decisivo para a escolha da universidade e do curso, e qual curso você faz, por favor. Eu estou no último ano, 5º ano de fisioterapia, último semestre. Isso. E esse momento como foi para você? Bom, nessa época de vestibular, eu tinha dúvida entre 2 áreas também que não faziam menor relação entre si. Eu ia para a área de música, muito provavelmente, mas a minha mãe teve um problema de saúde, ortopédico mesmo, na coluna. E quando ela passou no ortopedista, ele a encaminhou para a fisioterapia. E eu vi de perto o serviço da fisioterapia, o trabalho, a atuação ali, como tirar a dor, que antes ela tomava diversas doses de remédio para conseguir aquilo, por exemplo, ou como reeducar alguns movimentos que antes ela não conseguia fazer sem sentir dor. E aí eu fui olhar um pouco mais sobre a fisioterapia e falei assim, eu acho que eu gostei disso, eu acho que é para mim esse negócio. Agora, um fator importante sobre a escolha da universidade então, da carreira foi vivenciar na prática, assistir ali o trabalho de um fisioterapeuta junto à sua mãe. Mais do que assistir, porque eu não conseguia ir, mas ver o resultado em casa, chegar e não ver a minha mãe com dor, por exemplo, falei assim, o que parece mágica. Ela faz? É muito trabalho, né? Esse organismo que se organiza com o trabalho de vocês. Exatamente. Muito legal. E a faculdade? A universidade? Eu tinha dúvidas sobre algumas universidades, 2 em específico, uma delas, obviamente, é São Judas. E o meu critério foi, porque em questão de valores, naquela época, para mim, era bem importante, a diferença de valores da mensalidade era bem importante também. Então, eu fui ler sobre o corpo docente, eu fui ler sobre os professores, tanto da São Judas quanto da outra universidade. E foi esse o fator decisivo, ver a experiência, a carga que cada um dos professores teria para me acrescentar. Então, fui ler a respeito da linha de pesquisa de cada um, se o professor queria me dar a aula, tinha realmente um conhecimento sobre o que ele estaria me ensinando. E foi esse, sinceramente, o fator que me fez escolher a São Judas. Muito bem, Gislene, fator importantíssimo, né? E vale a pena a gente ressaltar aqui que mais de 90% dos professores da Universidade de São Judas são doutores e mestres, hein? Mais de 90%, então quase todos. Demais, hein? Quem pensa bem, escolhe São Judas. Bom, continuando então, abrindo para perguntas sobre a área de saúde. Quando você se forma na área de saúde, é fácil se encaminhar ao mercado de trabalho? Quando a pessoa se forma, geralmente, ela tem algumas opções de emprego, mas em várias áreas se procuram especialistas. Então, por exemplo, na área de medicina, geralmente falta muito médico, mas faltam médicos com residência, com especialização. Na fisioterapia também, na área de educação física, na área de biomedicina. Então, a pessoa tem que se especializar, geralmente. Então, tem vagas para generalistas, né? Principalmente no programa de saúde da família, que é um programa de governo, em que você vai em casa e atende o paciente ou trabalha nas unidades básicas de saúde. Mas, por exemplo, no hospital, geralmente se você, para trabalhar numa UTI, tanto o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, geralmente eles só contratam se tiver, além do curso de graduação, uma especialização ou uma residência, né? Porque aí é um trabalho específico naquela área, né?
Mas a área de saúde é uma área que está crescendo, porque ó, como a qualidade de vida da população está melhorando, Olha aí. né, ela começa a tomar mais cuidados com a saúde. Então, vocês têm bastante procura por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, a gente ia ao médico, ao dentista e só. Hoje você tem gente que procura um nutricionista, o médico indica para o nutricionista, indica para o fisioterapeuta, né? Então, antigamente não era assim. Hoje todo mundo conhece a nutrição, conhece a fisioterapia, né? O trabalho do farmacêutico. Né? Antigamente a gente não conhecia tão bem assim. Então, isso reflete a qualidade da melhora de vida. Você procura outros profissionais para cuidar da sua saúde. Né? Porque a visão de antigamente era procurar o médico quando você tinha uma doença. Hoje a gente procura profissionais de saúde para não ter a doença. Precaução. E pensa aí na sua pergunta, professor. Eu sei que a Universidade de São Judas hoje tem 150 laboratórios. Qual a importância da estrutura da universidade e os diferenciais da Universidade de São Judas na área de saúde? Então, na área de saúde a gente tem os laboratórios próprios então, por exemplo, que a moça perguntou sobre a medicina, fisioterapia, nutrição, a gente tem laboratórios que são comuns. Por exemplo, laboratório de anatomia, laboratório de bioquímica, citologia, eles são comuns, todos os cursos usam. Né? Então a gente tem microscópios, tem vários equipamentos que todos os alunos vão utilizar. Por isso que é interessante essa visita do dia 3 para você conhecer as instalações. Né? E todas as instalações são no campus. Né? Não é como, por exemplo, você vai numa universidade, a aula teórica é num campus, a aula prática é num laboratório alugado numa outra faculdade em Santo André. Então, 2 dias você fica no campus em São Paulo, 3 dias você fica num campus alugado em Santo André. Então, para o aluno fica ruim para se deslocar. Então, a gente tem tudo lá. Os laboratórios específicos, então a gente tem as clínicas integradas, onde a gente tem o trabalho da fisioterapia, da nutrição, da educação física, da farmácia, tudo junto. Então, o paciente passa pelo fisioterapeuta, passa pelo nutricionista, passa pelo farmacêutico. Então a gente tem laboratórios preparados para isso, para a parte prática também. E quando o estágio requer um hospital, por exemplo, a gente tem estágios em UTI. Não dá para montar uma UTI na escola. Né? Então a gente faz convênios com hospitais. A mesma coisa da enfermagem, da medicina, da fisioterapia e algumas áreas da nutrição. O aluno vai fazer o estágio num hospital conveniado, para ele vivenciar o atendimento dentro do hospital e em centros de terapia intensiva. Então, todos esses convênios a gente tem. Por isso que é importante você visitar a escola. Bacana demais, hein, professor? Ó, o que ele está falando? Ele está falando desse encontro aqui, Encontro com o Futuro. Viva essa experiência no dia 3 de outubro. Você vai conhecer a Universidade de São Judas de perto. Pegue seu convite aqui do lado daqui a pouquinho. E aí você vai poder conferir esse grande evento no dia 3 de outubro. Bom, mais perguntas? Vale aí no estojo. Quem tem, por favor, chega mais, vamos nessa ordem, então. Eu quero fazer medicina. Eu queria saber se você aprende a ser mais frio em relação a isso. Dentro da área da medicina, você fica no hospital, você vê a UTI, então você até, não só medicina, dentro da UTI a gente tem fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, principalmente os enfermeiros, eles convivem com isso. Então, às vezes você tem um paciente na UTI, você volta no dia seguinte para tratá-lo, ele já não está mais. Alguns porque foram para o quarto e outros porque morreram. Então, no começo, quem não está acostumado, principalmente o aluno que está fazendo estágio, ele chora porque o paciente começou a melhorar, depois teve uma regressão. Você tem que conviver com isso. O que não pode acontecer é você ficar insensível. Então, por exemplo, dentro da UTI, do hospital, da semi-UTI, além dos profissionais da área de saúde, também tem os técnicos de enfermagem. Eles convivem com isso o tempo todo. Então, imagina você trabalhar o tempo todo com esses pacientes, muitos morrem, outros se recuperam, vários se recuperam, mas tem que conviver com isso, mas você não pode se tornar insensível, você está lidando com um ser humano. Então quem vai para a área da saúde tem que ter consciência que vai lidar com um ser humano e não com uma máquina. Por isso que a gente tem uma formação na área de sociologia, uma formação na área de psicologia para lidar com os problemas do paciente, da família do paciente, que a família também quer saber. Muitas vezes não tem um psicólogo no hospital e quem tem que falar com a família é o enfermeiro, às vezes o médico, o fisioterapeuta, tem que tirar as dúvidas da família, então eles precisam de um apoio.
né? Então, além de lidar com os seus problemas emocionais, de ver o paciente morrer, você também tem os problemas emocionais do paciente e da família do paciente. Então, você tem que estar preparado para isso. A gente lida com vidas, né? E não com máquinas, é diferente. Muito bem, seguindo então aqui no estande da Universidade de São Judas, perguntas abertas para você que quer esclarecer sua dúvida sobre esta área de interesse tão bacana que é a área da saúde. Psicologia e psiquiatria também é área da saúde, não é? Sim, a psicologia é um curso à parte, né? É uma profissão à parte. Então, ela envolve a área da saúde, então tem psicólogos que trabalham para o hospital, tem a parte de psicologia clínica, né? E também tem os psicólogos que trabalham no setor de RH nas empresas. Né? Tem a psicologia escolar, que trabalha com crianças, né? na parte de aprendizado, deficiência de aprendizado. E a psiquiatria é uma residência médica, então você faz medicina, aí depois você faz uma residência em psiquiatria. E qual seria a diferença da psicologia clínica e da psiquiatria? Então, a psicologia clínica e a psiquiatria, eles lidam com o mesmo tipo de paciente. É que o psiquiatra tem que ser médico e ele pode prescrever medicamentos, além de fazer terapia. O psicólogo, ele trata só com terapias, ele não pode prescrever medicamentos. E se só com a terapia não funciona, aí além da terapia, né, às vezes é preciso prescrever alguns medicamentos. Mas uma coisa que tem que ter na cabeça é que o medicamento, geralmente a maioria deles, ele tem um efeito temporário. Eu não posso tomar medicamento para o resto da minha vida para problemas psicológicos. Então a terapia acaba sendo mais importante, né? E o medicamento entra num período do tratamento, né, como coadjuvante. Mas não dá para, se a gente tem uma depressão, você vai tratar sem terapia, só dar um medicamento, ele fica bom. Né? Isso não existe. Então, tanto psiquiatra quanto psicólogo tem formação para fazer a terapia. A diferença é que o psiquiatra, ele pode prescrever alguns medicamentos para certas doenças, se for necessária. Tá? Obrigado, professor Seman. Temos mais perguntas aqui na ordem, por favor. Os cursos técnicos são sempre indicados para as pessoas que ainda não se decidiram no que querem fazer. No caso de medicina, um curso técnico de farmácia ou de enfermagem é o mais próximo? E você acha que vale a pena? Se a pessoa sabe que quer fazer medicina ou outro curso da área da saúde, né? Ou ele quer fazer enfermagem ou ele quer fazer farmácia e ele já faz o curso técnico, ele tem essa opção, aí é válido. Não, porque aí ele já tem um conhecimento da área, até mesmo para saber se ele vai gostar da área ou não. Não, por exemplo, eu fiz edificações, mas depois quando eu conheci a área da biologia, eu não me interessei mais por engenharia civil nem arquitetura, e fui para outra área. Não? Então às vezes serve, aí você fica conhecendo a área, não, é isso mesmo que eu gosto, vou seguir. Ou, não gostei disso, não gostei dos estágios, ainda bem que eu não entrei no curso superior dessa área, porque eu vou mudar. Então é válido, o curso técnico é útil para isso, nesse sentido. Tanto para quem vai seguir, quanto para a pessoa que não gosta. A enfermagem você vai vivenciar mais o hospital. Né? O curso técnico de farmácias, você vai ter mais contato com a farmácia de manipulação. Geralmente no curso técnico de farmácia você não vai tanto para o hospital. A menos que você arranje um estágio lá. Né? Na enfermagem, se você faz o curso técnico, você tem que ter o estágio dentro do hospital. Continuando aqui no estande da Universidade de São Judas, um super bate-papo sobre esse assunto de interesse de vocês que estão aqui presentes, a área da saúde. Quem tem perguntas, chega mais, chega mais, chega mais. Doutor, a carreira de medicina é muito concorrida, tanto dentro quanto fora do Brasil. Muitas pessoas optam por fazer fora. O senhor acha que é mais fácil concorrer medicina aqui dentro ou depois fazer o revalido? Então, em relação à medicina, muitas pessoas fazem fora. Depende em qual país você vai fazer, por exemplo. Tem várias pessoas que fazem na Bolívia porque a mensalidade lá é muito mais barata, né, do que os cursos de medicina aqui. Só que você tem que fazer a prova. Então, aí você tem que averiguar se a universidade que você vai fazer fora, o curso é bom ou não. Então, conversar com outras pessoas que fizeram o curso lá, fizeram revalida e se eles conseguiram passar. Se você faz um curso muito fraco, né, você tem o título, mas você não pode exercer no Brasil. Então, aí é um problema. Então, o ideal é você ter informações dessa faculdade, conversar com alunos que se formaram lá, né, para ver se eles conseguiram, quando voltaram para o Brasil,
realizar o Valida e aí poder exercer a profissão aqui. Porque não adianta nada pagar mais barato, você paga mais barato, mas não existe mágica. Por exemplo, se a faculdade ela cobra uma mensalidade muito baixa, a faculdade tem que pagar os professores, tem que pagar imposto. Se ela cobra uma faculdade muito baixa, ela tem que pagar um salário muito baixo para um professor. Mais uma pergunta. A grade curricular sendo parecida com as matérias do Brasil ajuda? A grade curricular do curso de medicina é mais ou menos igual, mas veja, só porque uma disciplina tem o mesmo nome, não significa que ela... Você pode ter duas disciplinas com o mesmo nome, sendo dadas em dois lugares diferentes, mas depende dos professores, depende dos materiais, se são bons. Por exemplo, eu estava falando, tem algumas faculdades de medicina no Brasil que elas não têm laboratório, elas alugam o laboratório em uma outra instituição. Mas isso não aparece na propaganda. Mas quando você entra na faculdade, aí você está lá, você pagou a mensalidade, você pagou uma mensalidade cara, você pagou a matrícula, aí você tem que sair de São Paulo, sair da Paulista e ir para Santo André assistir aula de anatomia. Você que ficou com a gente aqui no Papo da Saúde, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado. Boa sorte, Gislene, na carreira, na universidade, que você continue testemunhando aí. Muito bacana a sua experiência, né? De poder ter experimentado, vivido e agora estar feliz da vida.